Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre conscientização, treinamento e palestras. Existe diferença entre eles? Qual deles é mais efetivo para o setor público? Vamos lá? Primeiramente, vamos aos conceitos, tá? Será que existe diferença? O que é cada um desses? O que é o treinamento? O treinamento, ele tem o treinamento inicial e o treinamento final. O treinamento inicial, também chamado de conscientização, é aquele momento em que você vai se reunir com todas as pessoas que estarão envolvidas em todo o projeto de adequação para que elas entendam, para que elas saibam, para que elas conheçam a proposta, a finalidade. Nessa ocasião, você vai apresentar a Lei Geral de Proteção de Dados como uma postura, como um novo pensamento, uma nova forma de agir, né? Algo que tem que ser observado no jeito de ser e trabalhar daqui para frente. A conscientização, também chamada, né, de treinamento inicial, ela faz esse papel. A conscientização tem essa finalidade de engajamento das pessoas. Não é momento para você ficar falando sobre princípios, sobre fundamentos da lei de uma forma assim, didática, ainda que seja, tá? Não é para você ficar lendo a Lei Geral de Proteção de Dados, não. A conscientização ou treinamento inicial é o momento de engajamento e de falar a que veio a LGPD. Por que a gente precisa fazer a adequação LGPD? Qual a finalidade da lei? Né? Uma explicação mais social, de inserção das pessoas no contexto de proteção de dados pessoais. Já as palestras, tá? Palestra e minicurso e ações de capacitação se inserem num contexto mais de profissionalização. Nesses casos, sim, você deve falar sobre a lei, você deve falar sobre as medidas técnicas que são aplicáveis à LGPD, as normas ISO, você tem que falar dos normativos da unidade, do órgão que você trabalha, que já tenha, né, alguma orientação nesse sentido. Você precisa apresentar os guias orientativos da Autoridade Nacional em Proteção de Dados, apresentar a Secretaria Digital, né, o sec.gov, para que as pessoas o quê? Para que as pessoas compreendam tecnicamente, para que elas sejam treinadas para atuar profissionalmente com a LGPD. Quando eu falo atuar profissionalmente, é ter conhecimento técnico, jurídico, operacional e também, em certa medida, trazer aspectos da governança institucional para a otimização dessas atividades. As palestras, os treinamentos e as ações de capacitação interna são formados, são realizados para o quê? Capacitar, como o próprio nome diz, trazer conhecimento que capacite profissionalmente. É uma capacitação profissional. Ela é voltada para a preparação de profissionais para atuarem no dia a dia dentro das suas atividades profissionais com a Lei Geral de Proteção de Dados. Temos então aqui mais uma figura, tá? Que é o treinamento final, certo? Esse treinamento final não se confunde com o primeiro e nem se confunde com uma ação de capacitação, porque esse treinamento final, ele é o que? A entrega e a apresentação de todas as alterações que foram feitas naquele órgão para que ele ficasse adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse sentido, esse treinamento final visa mostrar o antes e o depois, apresentar a documentação que foi necessário ser construída ao longo desse caminho, mostrar para os servidores, colaboradores, prestadores de serviço e todos que trabalham com aquele órgão público que existem, a partir de então, novas posturas. Apresentar um código de conduta, explicar para aquelas pessoas que é responsabilidade delas manter
toda aquela mudança que foi operada naquele órgão durante o processo de adequação, certo? Esse treinamento final, ele é fundamental para, além de explicar para as pessoas e apresentar para ela as mudanças, trazer os colaboradores e as empresas prestadoras de serviço para quê? Que elas façam a mesma coisa lá nas empresas deles. Por quê? Não adianta nada o órgão público estar todo adequado se o prestador de serviço que trabalha diretamente ali com aquele órgão não estiver. Ele pode correr um grave, incidente de segurança por causa de um parceiro que presta um serviço. Não é só o órgão, não é apenas o órgão o responsável, muitas vezes, pelos incidentes de segurança, mas às vezes é um parceiro, um prestador de serviço, que colaborou para que aquele incidente de segurança acontecesse. Portanto, só fechando aqui, a compreensão, seja treinamento inicial ou conscientização, que são a mesma coisa, seja a capacitação, a palestra, a capacitação interna, as palestras, os minicursos, as instrutorias internas que capacitam os servidores, ou seja, o treinamento final que apresenta o antes e o depois e traz uma nova cultura, uma nova postura para todo mundo que trabalha no órgão público ou para ele, nós estamos diante de ações importantíssimas que vão auxiliar aquele órgão público a tornar as atividades relacionadas à proteção de dados pessoais mais efetivas. E é muito importante deixar registrado aqui que essa atividade de meio, de palestras e minicursos, workshops e capacitações internas diversificadas em vários formatos é que vai contribuir para a continuidade da privacidade, da proteção de dados que foram implementadas. Ou seja, é preciso que o órgão público faça um programa de capacitação continuada para que mantenha sempre as pessoas do seu quadro de prestadores de serviços, dos seus servidores que muitas vezes modificam, essa estrutura de servidores, ela é muito oscilante. Às vezes o servidor público está ali, mas às vezes ele é cedido para outro órgão ou é recebido um servidor que é cedido de um outro órgão para aquele órgão. Ou, às vezes, um funcionário público está ali por questão de uma comissão que é temporária. A pessoa que colocou ela ali já saiu e às vezes ela sai junto também, ela acompanha aquela pessoa. Então, muda muito a configuração dos quadros de prestadores de serviços, incluindo aí os próprios servidores da casa que estão ali no efetivo exercício da função pública. Então, para manter esse quadro efetivo em exercício, seja ele comissionado ou não, seja ele cedido ou não, para manter todo mundo que está ali trabalhando dentro do órgão, formado, consciente e com informação suficiente para aplicar a LGPD às suas atividades, é necessário um plano de capacitação continuada, que consiste exatamente nessas atividades de meio, que são palestras, workshops, vários formatos, de várias formas, seja ao vivo, seja gravado, um módulo online, cursos online, que o servidor pode assistir de casa ou pode assistir final de semana, o horário que ele quiser, não necessariamente ao vivo durante o horário do expediente, mas algo que possa ajudar de várias formas e em vários formatos, ok? Fica aqui a dica para vocês, criarem e usarem a criatividade de vocês para poder trazer conhecimento e capacitação, tanto para servidores quanto para prestadores de serviços aí do órgão público, certo? Gente, eu espero que eu tenha ajudado com vocês com mais essa dica, com mais essa orientação e tenha tirado as dúvidas de vocês que sempre confundem, o que é treinamento, conscientização, capacitação, e tenha ficado mais claro para vocês esses conceitos. Se você não está inscrito no canal, já ativa aqui o sininho, se inscreve para você não perder as próximas aulas e tá conosco aqui. Se você ficou com alguma dúvida mesmo assim, deixa sua dúvida aqui que eu respondo para você, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.